Pegue, por favor, a palavra de Deus e abra comigo o Evangelho relatado por Mateus, capítulo 25. Novo Testamento, Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Eu vou ler o versículo 6. Novo Testamento, Mateus, capítulo 25, versículo 6. Dá uma olhadinha à sua direita, à sua esquerda. Veja se há alguém perto de você sem a palavra de Deus. Se tiver, você dá um sorriso para a pessoa e mostra. Diga, olha aqui que o pastor vai ler. Aí você divide a leitura com esta pessoa. Mateus capítulo 25, versículo 6. Acharam? Olha o que diz a palavra de Deus. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Amém? É só isso aqui que eu vou ler. E aí depois eu vou te contar melhor esta parábola. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Agora eu vou ler pela terceira vez. E gostaria de ouvir todos que estão comigo aqui na sede da Paz e Vida em São Luís do Maranhão. Repetindo em seguida, em bom tom e alta voz. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Mais alto. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Quem crê que esse dia está chegando? Em que os anjos de Deus vão tocar a trombeta e anunciar a chegada do esposo, a chegada do noivo. Você que crê que Deus está aqui e vai falar conosco nesta manhã, desocupe as mãos, deixa a Bíblia aí no assento e vamos dar uma forte salva de palmas para a palavra de Deus. Vamos aplaudir muito, minha gente, vamos aplaudir. Enquanto você aplaude, abra a tua boca, levante os teus olhos aos céus e diga glória ao teu nome, Senhor. Glória, glória, glória ao teu nome, Pai. Isso, não tenha vergonha não, pode aplaudir e glorificar. Você que está à distância, acompanhando pelo rádio, pela televisão, pela internet, junte-se a nós aqui em São Luís. Vamos aplaudir, vamos levantar o louvor que chegue até o trono de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra agora será pregada. Quem é o homem para falar alguma coisa? Eu de mim mesmo nada tenho para falar. Que venha agora o teu Espírito Santo, tome agora a boca do pregador, tome agora os lábios do mensageiro, envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, Senhor, e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém. Diga amém, Jesus. Senta, por favor, senta. À meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Aí vem o noivo. Você sabe que meia-noite, na Bíblia, tanto é literal, como é simbólico. Quando a gente fala de meia-noite, em alguns momentos, é meia-noite mesmo, é 0 hora. Quando fala em alguns lugares meia-noite, nós temos que entender no significado profético. Qual é o significado profético da meia-noite? Para entender esse significado profético, você vai raciocinar analisando o horário padrão, o horário natural. Qual é a última hora do dia, minha gente? Do dia que eu falo um dia de 24 horas, né? Na verdade é da noite. A última hora do nosso relógio, qual é? É a meia-noite. Quando chega a meia-noite, acabou o dia. E aí começa um novo tempo,
um novo dia, uma nova semana, um novo mês, um novo ano e por aí vai. Quando você lê na palavra de Deus a parábola das 10 virgens, esta parábola, ela fala da volta de Jesus. Jesus contou esta parábola para falar da sua volta na terra. E ele usou um exemplo muito comum, que era o casamento. Outro dia eu vou pregar só sobre esta parábola, porque só a parábola em si já é uma pregação melhor do que qualquer pregação minha. Porque quem pregou a parábola das 10 virgens foi o Senhor Jesus. Mas se eu me ater muito aos detalhes da parábola, eu não vou conseguir falar tudo que o Espírito Santo quer que eu fale hoje. Então eu vou ser bem sucinto na interpretação da parábola. A parábola das 10 virgens, ela ilustra a cena de um casamento da época de Jesus. O casamento na época de Jesus funcionava assim. A noiva se preparava na casa dela, acompanhada de damas de honra. As damas de honra são essas 10 virgens. Eram as mulheres que acompanhavam a noiva, que cuidavam da noiva, que embelezavam a noiva. E a noiva ficava esperando na sua casa que o noivo viesse. Porque a cerimônia de casamento, ela era feita na casa da noiva. Então a noiva ficava lá se preparando, junto com as suas damas de honra. E quando chegava a hora da chegada do noivo na casa da noiva, aí acontecia a cerimônia. Aí acontecia a celebração, a união do casamento. Uma vez feita esta cerimônia, a noiva, o noivo, os amigos do noivo e as damas de honra da noiva, juntamente com a família, iam todos para a casa do noivo. Saía todo mundo de lá e vinha todo mundo para a casa do noivo. E era na casa do noivo que era feita a festa do casamento. Só que o noivo não dizia que hora iria chegar. Era a função da noiva ficar esperando e preparada para que quando o noivo chegasse, ela pudesse se encontrar com ele, acontecesse a celebração e posteriormente a festa. Naquela época não havia iluminação pública. As pessoas, quando tinham que andar à noite, elas utilizavam-se de tochas. Essas tochas eram uma lamparina, né, que eles usavam, e essa lamparina era abastecida com azeite. Sempre que alguém tinha que caminhar à noite, era desse jeito, tinha que ir levando uma tocha com o fogo aceso para iluminar o caminho. O caminho da casa da noiva até a casa do noivo podia ser longe. Então as virgens, elas tinham que ter nas suas mãos lâmpadas acesas, que são essas tochas, essas lamparinas que eu estou lhe explicando. E para garantir que não ficariam no escuro durante o trajeto, aquelas lamparinas tinham que estar abastecidas com azeite. E o que era normal? Que além de abastecer as lamparinas com azeite, elas também tivessem um azeite reserva. Para o caso do trajeto ser mais longo do que elas esperavam, ou para o caso do noivo demorar mesmo. Então, esta é a explicação da parábola das 10 virgens. Agora, a interpretação da parábola é o quê? A interpretação é mais simples ainda. A noiva é a igreja. Nós somos a noiva de Cristo. Não importa se você é homem ou mulher, num contexto geral, a igreja é a noiva de Cristo. E como noiva de Cristo, nós estamos aguardando a chegada do noivo. Quem é o noivo? Senhor Jesus. Então, o que é que a igreja está esperando acontecer a qualquer momento, minha gente? Quem está aguardando a volta de Jesus aqui? Ah, pastor, essa história de volta de Jesus, isso não vai acontecer.
Essa história da volta de Jesus é conversa. Você acha mesmo que a volta de Jesus é história? É conversa? Ouve com atenção. Acompanhe com atenção esta mensagem. Se eu fosse você, eu mudaria de ideia e eu começaria a acreditar com todas as tuas forças que Jesus, sim, está voltando. Ele disse lá naquela parábola, as virgens ficaram lá esperando o noivo, mas o noivo demorou. O noivo não chegou na hora que elas esperavam. O noivo demorou. E essa demora, ela é para nós. Ela não é para Deus. Porque Deus já tem o dia e a hora marcada. Então o tempo de Deus ainda não chegou. Nós é que somos ansiosos e queremos logo as coisas, né? Desde quando Jesus esteve na terra, e ele mal voltou para o céu, já tinha gente esperando ansioso a sua volta. Os cristãos do primeiro século aguardavam ansiosamente a volta de Jesus para aquela época. Imagina. Jesus ainda precisava de muito tempo para salvar a todos. E os cristãos do primeiro século já esperavam isso. Já achavam que seria naquela época, naquela geração, a volta dele. E aí alguém diz assim, pastor, se os crentes do primeiro século esperaram a volta de Jesus e não foi naquela época, o que é que te faz acreditar que vai ser na nossa época? Os sinais. Os sinais que Jesus prometeu, os sinais que Jesus anunciou, eles nos deixam claro que o noivo já tardou, mas não tardará mais. Já demorou. Para quem está esperando desde o primeiro século, já demorou bastante. Os irmãos do primeiro século morreram esperando, não viram. Do segundo século, do terceiro século, a igreja cristã primitiva, a igreja perseguida, todo esse povo de Deus que viveu esperando a promessa da volta de Jesus, viveu e não viu essa promessa se cumprir. Então para eles, tardou, demorou. Mas para nós, igreja, já é a última hora. E eu quero que você leia na própria palavra de Deus, para você não achar que isso é maluquice minha, que isso é coisa que eu estou falando. Eu quero que você leia na palavra, primeira carta de João, capítulo 2. Olha só o que está escrito no versículo 18. A primeira carta de João não é o evangelho de João, não confunda, tá? É a mesma pessoa que escreveu. Só que a primeira carta de João está lá no final da Bíblia, lá pertinho do Apocalipse. O apóstolo João, ele escreveu 5 livros do Novo Testamento. Ele escreveu o evangelho que leva o nome dele, Evangelho segundo João. Depois ele escreveu 3 cartas para a igreja toda. E por fim, quando ele foi exilado na ilha de Pátimos, já bem idoso, ele recebeu a revelação de Deus. A palavra grega revelação é Apocalipse, por isso que ele escreveu este livro Apocalipse. Então ele escreveu no total 5 livros. A primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 18, diz assim: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. O que é a última hora, pastor? Qual é a última hora do nosso relógio? Meia-noite. Quando eu falo para você de meia-noite, você tem que entender meia-noite literalmente e profeticamente. Profeticamente, meia-noite é a última hora. A última hora de Deus para a humanidade começou quando Jesus veio a esse mundo, quando Jesus morreu, pagou o preço
pelos nossos pecados. Ao terceiro dia ressuscitou e voltou para o Pai. Ele voltou para o Pai e então começou a contar a última hora. A última hora de Deus não é uma hora de 60 minutos, é claro. A palavra de Deus diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. Então é claro que a última hora de Deus não é uma hora de 60 minutos. Mas ainda assim, você tem que considerar que o tempo do fim já começou. Que nós estamos vivendo uma fase na humanidade, minha gente, que não deixa dúvidas de que Jesus está realmente às portas. No capítulo 25 de Mateus, ele contou uma parábola para falar da sua volta, mas no capítulo 24, ele fala dos sinais que antecederiam a sua volta, porque ele estava com os discípulos andando no templo, andando assim, e o templo era muito bonito. Aí os discípulos olharam para aquela estrutura tão bonita e disse assim: mestre, olha que pedras, olha que construções. E aí Jesus disse para os discípulos: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Quando Jesus disse isso, os discípulos ficaram curiosos. Como assim, Senhor? Quando serão essas coisas? Aí os discípulos aproveitaram a deixa que Jesus deu para tirar algumas dúvidas sobre o fim dos tempos. Perguntaram para ele: Senhor, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? Que sinal haverá do fim do mundo? E aí Jesus não disse quando. Eles perguntaram quando, e ele não disse quando, mas ele disse como será. Então eu quero que você volte em Mateus agora, mas venha comigo no capítulo 24. Jesus não disse quando, ele disse como. Se alguém chegar para você e disser assim: Deus me deu uma revelação e vai ser tal dia, é falso profeta, tá? Não apareceu um nem dois para fazer isso, já foram vários. Todos que previram a volta de Jesus foram envergonhados, falsos profetas que foram desmascarados. Eu acho pouco provável que apareça ainda algum maluco que queira falar isso em pleno século 21, mas vai saber, né? Se um dia aparecer alguém aí, pode ser que alguém apareça e diga: vai ser tal dia. Então eu vou ler Mateus 24, 36, para você entender o que Jesus falou. Porém, daquele dia, repare, dia com D maiúsculo, para não deixar dúvidas sobre de que dia que nós estamos falando, o dia da volta de Jesus. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Por que Jesus cita a história do Noé? Para dizer para a gente que na época do Noé foi assim também. O Noé pregava que o mundo iria se acabar pelo dilúvio, e as pessoas fizeram o quê? Nada. Casavam, davam-se em casamento, comiam, bebiam, faziam tudo que faziam normalmente. Viviam normalmente, sem se preocupar com aquela pregação. O que iria acontecer quando Jesus estivesse às portas? As pessoas iriam viver indiferentes à pregação do Evangelho. E responda para mim: isso não está acontecendo agora? A gente fala que Jesus está voltando, tem gente que ri, tem gente que não ri, mas também não crê, tem gente que balança a cabeça, tem gente que acha que o pastor é doido, tem gente que pensa de tudo, mas o fato é, acaba a pregação e vai cada um viver a sua vida.
normalmente, como se nada tivesse acontecido. É uma pregação que não mexe com as pessoas mais. Se for falar de sucesso nessa terra, de felicidade nessa terra, as pessoas aplaudem, se empolgam, se animam, lotam os auditórios das igrejas. Mas se a gente fala da volta de Jesus, esse é um assunto que não empolga muita gente. É um assunto que não interessa para muita gente. Mas Jesus falou que ia ser assim. A pregação do Noé foi uma pregação mais desinteressante de todas. Porque ele pregou e ninguém ouviu. Ninguém deu bola. Jesus falou, vai ser assim também. Quando estiver próxima a minha vinda, as pessoas vão viver na terra como nos dias de Noé. Ninguém vai estar nem aí para Deus. Ninguém vai estar preocupado com a volta de Jesus. Isso infelizmente está acontecendo, mas é profético. Jesus avisou que iria acontecer. E como é que vai ser a vinda dele? Versículo 40. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Agora Jesus está falando o horário. Ele está dizendo, vai ser de dia. Porque vai ter gente trabalhando no moinho. Mas ele diz, vai ser de noite. Porque estarão dois deitados numa cama. Aí a gente pensa, vai ser de dia ou vai ser de noite? Naquela época não tinha esse conhecimento científico que nós temos hoje. Hoje a gente entende de fuso horário, né? Você acha que eles entendiam o fuso horário na época de Jesus? Óbvio que não. Hoje a gente sabe que é dia aqui e é noite do outro lado do mundo. Por isso que Jesus falou de coisas que acontecem de dia, coisas que acontecem de noite. Não dá para precisar a hora. Para alguns vai ser dia, para outros vai ser noite. Para uns vai ser madrugada, para outros vai ser fim de tarde. Que hora vai ser no relógio? Eu não sei. O que eu sei é que no relógio de Deus já deu meia-noite. No relógio de Deus já é a última hora. Quais são os sinais que Jesus falou que aconteceriam? A gente lê aqui em Mateus 24, versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. As guerras no mundo têm se intensificado de uns tempos para cá, e as guerras começam e parecem que não acabam, né? A gente viu, há 2 anos atrás, surgir a guerra lá na Ucrânia, a Rússia e a Ucrânia lutando por um território, e de repente a gente pensa, não, isso aí é coisa que vai acabar logo. Eles vão brigar ali por 1 semana, 2, e vai acabar logo. E aí, cadê acabar? Até agora, a guerra na Ucrânia continua, o país devastado, mas continua lutando, um país infinitamente maior e opressor, lutando, guerreando, aí vem apoio daqui, apoio dali, sanção daqui, sanção de lá, e nação contra nação, uns do lado da Rússia, outros do lado da Ucrânia, mas o fato é, a guerra continua. E enquanto a guerra continua, aí vem o ataque do Hamas em Israel, o Hamas que já era uma pedra no sapato de Israel há muitos anos, é um grupo terrorista, organizado e financiado por criminosos, e esse grupo ataca Israel em 7 de outubro do ano passado, e não parou. Até agora a guerra continua. Ainda que a gente defenda a guerra no aspecto
de defesa do território, de defesa do seu povo, ainda assim a gente lamenta que uma guerra como essa não acabe, que não se resolva. E pode acreditar no que eu estou dizendo, enquanto essas duas principais guerras no momento estão acontecendo, há outras guerras aí nos bastidores, que é o rumor da guerra. É quando uma nação diz para outra, ó, se vocês vierem para a gente aqui e causar problema, nós vamos atacar. Olha, nós temos mísseis, olha, nós temos armamento, nós temos armas nucleares. Você sabe que há países do mundo que não estão nem aí para a vida, não. Eles estão dispostos a ir para cima de quem quer que seja e promover a guerra sem dó. Alguns países do mundo que têm uma doutrinação islâmica veem a morte como um triunfo. Então eles matam e morrem por uma causa que eles acreditam ser justa, que eles acreditam ser correta. E é por isso que a guerra no mundo continua. Mas Jesus falou que ia ter guerra. Ele falou que ia ter rumor de guerra. Ele falou que ia ter fome. Onde tem guerra tem fome, gente. O povo lá na faixa de Gaza está perecendo de quê? De duas coisas. Pela guerra e pela fome. Porque devido a estarem num lugar combatido por guerra, a alimentação não chega. Aí quando eles dizem, vamos abrir um corredor humanitário para chegar comida lá na faixa de Gaza. Aí o Hamas vai e ataca de novo. E aí o pessoal que tinha mandado a provisão fecha de novo o canal e impede aqueles alimentos de chegarem. Navios que viajaram até aquela região já voltaram trazendo alimentos e não entregaram lá. Por conta disso, o povo perecendo de fome. Jesus falou, vai ter fome, vai ter pestes. A quantidade de cadáveres sendo acumulados à medida que as pessoas morrem na guerra, não dá para sepultar. Você não acha que numa guerra eles têm tempo e espaço e estrutura para fazer um sepultamento digno para todo mundo que morre? É óbvio que não, os cadáveres vão se acumulando. Isso vai gerando pestes, isso vai gerando doenças. Sem falar nos vírus, bactérias, nas doenças epidemiológicas que têm surgido de uns anos para cá e aumentado, e até que se desenvolve uma vacina, até que a vacina chega, até que a vacina é aplicada, aí tem a corrupção em torno da vacina, aí tem os políticos querendo ganhar em cima da vacina, e por fim acaba que muita gente morre, mesmo até que tenha o remédio. Quando tem, nem sempre ele vai ser usado da forma como deveria. Enfim, as pestes continuam. Os terremotos, Jesus falou aqui, olha, no versículo 7, e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Nós estamos em abril de 2024, e esse ano agora, teve um terremoto grande, e eu quero ler uma matéria aqui para você. E tem que dar o nome, né? Porque ninguém pode achar que eu estou inventando isso, apesar de que isso é uma notícia que o mundo todo sabe. Mas essa matéria que eu vou ler é do G1 e diz aqui, ó: Ásia registrou alguns dos terremotos de maior magnitude no século 21. Tremor de magnitude 7,4 atingiu Taiwan e deixou 9 mortos até o momento. Isso no dia 3 de abril. Essa matéria já tem 2 semanas. O terremoto de magnitude 7,4 que atingiu Taiwan na manhã da quarta-feira, 3 de abril, pelo horário local, entra para a lista dos mais fortes a atingir a Ásia no século 21. O tremor deixou pelo menos 9 mortos, passa de 1.000 feridos e é o pior no país em 25 anos. Eu tenho umas imagens aqui que eu queria mostrar. Se puder diminuir a luz aqui do altar, seria bom.
Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, os mais fortes foram de magnitude 9,1, que ocorreram no Japão em 2011, que gerou um tsunami que atingiu e danificou a usina nuclear de Fukushima, e na costa da Sumatra, em 2004, com um tsunami que matou pelo menos 230 mil pessoas. Aí você tem um gráfico aqui com os maiores terremotos na Ásia no século 21. São eles: costa do Japão, em 2011, um terremoto de magnitude 9,1, que matou 18,5 mil pessoas. Isso em 2011. Foi o maior. Aí teve outro aqui na costa da Sumatra. Essa costa da Sumatra é a região da Indonésia. Em 2004, um terremoto de magnitude 9,1 matou 230 mil pessoas. No mesmo lugar, um ano depois, na costa da Sumatra de novo, em 2005, um terremoto de magnitude 8,6 e mais 1.300 mortos. No ano de 2008, aí você tem aqui, olha, um terremoto em Sichuan, na China, um terremoto de magnitude 7,9 e 87 mil pessoas morreram. Depois, um terremoto no Nepal, em 2015, com o epicentro em Berpak, 7,8 de magnitude e 9 mil mortos. E agora o mais recente, em Hainan, em Taiwan, em 2024, um terremoto de 7,4 de magnitude, 9 mortos até o momento. E tem aí algumas imagens de como ficou a cidade de Hainan, que foi a cidade mais afetada de Taiwan. Põe as imagens aí para mim, por favor. Aqui eu tenho na matéria a informação de que no dia do terremoto, um prédio ficou completamente destruído, 15 prédios parcialmente destruídos e outros 67 prédios danificados. 9 mortos confirmados, 1.000 feridos, 70 pessoas presas em minas, 50 desaparecidas em um ônibus e por aí vai. Essas tragédias que vão acontecendo no mundo são para chamar a nossa atenção, amados. Eu não sei se você vê isso e não dá atenção. Eu não sei se você vê isso e fala assim, bobagem, né? Isso aí foi lá do outro lado do mundo, Taiwan. Eu nem sei onde é que fica Taiwan. De vez em quando eu compro alguma coisa lá da China, aí vem lá meio em Taiwan, mas eu sei nem para que lado fica. Pois não importa se você nunca foi ou nunca ouviu falar nesses lugares, você precisa atentar para aquilo que Jesus falou que iria acontecer. Outras coisas que estão acontecendo no mundo e que a gente sente na pele. Quem sente na pele o calor que está fazendo de uns tempos para cá? Levanta a mão. Quem está sentindo na pele? Você que tem aí os seus 30, 40, 50, 60. Eu vou parar por aqui para ser educado. Mas você que tem aí uma idade, você se lembra de algum tempo que fez tanto calor como está fazendo agora? Você se lembra? Puxa pela tua lembrança e pela tua memória. Houve um tempo que fizesse tanto calor igual está fazendo agora? Pois é. Eu vou te mostrar um gráfico aqui. O pessoal daqui é tão eficiente que já acendeu a luz. Mas eu vou pedir para apagar de novo. Apaga de novo aí a luz, por favor. Que eu quero mostrar um gráfico aqui para você. Que fala exatamente do clima. E agora é uma matéria que eu vou ler da revista Pesquisa da FAPESP. É uma revista científica de uma faculdade de São Paulo. Olha o que a matéria diz, olha.
Nada do que vem a seguir neste parágrafo tem paralelo na história moderna da humanidade. Todos os dias de 2023 foram ao menos 1 grau Celsius mais quente do que a temperatura média global calculada entre 1850 e 1900. Então você que está sentindo mais calor do que costumava, não é menopausa não, viu, irmã? Não é o ar-condicionado que está ruim não, viu? É que está quente mesmo. Está quente mesmo. Divulgados no início de janeiro, pelo Serviço Europeu de Mudança Climática, Copérnicos, esses dados confirmam o que já era previsto há alguns meses. 2023 foi o ano mais quente no planeta desde 1850. A temperatura média da atmosfera terrestre chegou a 14,98 graus Celsius, acima do recorde anterior de 2016, acima da média do período de 1991 a 2020. O ano de 2023 foi mais quente do que a média do período de 1850 a 1900. Aí tem um gráfico aqui para você entender. O que está de vermelho no gráfico representa 1,5 grau Celsius a mais. O que está de laranja, 1,25 graus Celsius a mais. E o que está de amarelo, 1 grau Celsius a mais. Aí aqui você pode observar o calor em 1990. Aqui, ó. Olha como é que era. Calor em 1990. Está aqui, ó. Olha isso. Aí em 98, ó. Olha o calor. 98. Aí chegamos aqui em 2010. Ó, o vermelho já começa a aparecer. 1,5 grau acima na temperatura. 2016, já deu uma esquentada. Mas observa aqui, olha. 2023, olha o vermelho. Como é que está? O que os cientistas estão querendo mostrar para o mundo? Que isso não é normal. Que isso não é uma coisa comum. Isso não é uma coisa que alguém diga, isso aí é porque passou um ciclone, é porque aconteceu o efeito estufa, porque isso e aquilo é uma coisa passageira. 365 dias do ano. O ano inteiro foi assim. Esses mesmos cientistas dizem que 2024 pode ser ainda pior. Diga aí, misericórdia. Pode ser ainda pior 2024. E esse calorão todo na atmosfera, fazendo a gente sentir, é uma forma de Deus chamar a atenção. O que é que vai ter no inferno? Você nunca foi lá, mas você sabe, né? O que é que vai ter? Quem sabe que vai ter fogo lá? E qual é a principal característica do fogo? Quente. Deus está querendo chamar a atenção do mundo. Deus está dizendo para o mundo assim, vocês estão com calor, é? Vocês estão achando que está quente, é? Vocês não viram foi nada. Vocês vão ver o que é quentura. Vocês vão ver o que é fogo. Vocês vão ver o que é calor. Quando a alma de vocês estiver queimando no fogo do inferno. Quando vocês estiverem perecendo no fogo eterno. É essa a vontade de Deus? Não. Não é essa a vontade de Deus. Só que Deus, para salvar, Ele precisa despertar as pessoas que estão dormindo. Eu quero ler um texto para você, na palavra de Deus. Eu já estou encerrando essa mensagem, mas eu preciso ler isso aqui, porque não é só falar do clima, não é só falar de terremoto, é falar de como são as pessoas hoje, como que está o mundo hoje.
A forma como as pessoas estão vivendo hoje é um sinal de que Jesus está voltando. Olha aqui, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, ou seja, egoístas, avarentos, que é aquela pessoa que só pensa nela, só quer saber de dinheiro, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Sabe aquela pessoa que parece que não sente nada, parece que não tem coração? A palavra está dizendo, nos últimos dias haverá gente assim. Irreconciliáveis, caluniadores, gente que adora falar mal dos outros, tem prazer em abrir a boca para falar de alguém, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores. Homem trai mulher hoje, isso é tão normal que as pessoas até já aceitam. Mulher traindo homem hoje, tão normal. A música sertaneja emplaca um sucesso atrás do outro, só falando disso. É ou não é? É. As pessoas gostam de ver isso. As novelas dão pico de audiência quando a cena é essa. Os filmes mais procurados sempre têm uma história de traição de alguém que deixou alguém para ficar com alguém. A palavra está dizendo. Obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. A palavra está dizendo que nos últimos tempos vai ter uma raça de gente ruim vivendo na terra, como nunca antes. A palavra está dizendo, nos últimos tempos vocês vão ver pessoas neste mundo se comportando de uma forma tão estranha, tão absurda. A gente viu uma notícia essa semana que deixou todo mundo de boca aberta. A história é difícil até de ser contada, mas eu acho que a grande maioria ficou sabendo desse caso aqui. Apague aí para mim, por favor. Eu só acreditei porque eu vi. Se eu não tivesse visto, eu ia dizer, não, isso é fake news. Pode ser verdade não isso aqui. Põe aí, pode pôr. E veja, um caso inacreditável, isso aconteceu no Rio de Janeiro. Uma mulher foi presa depois de levar um homem morto ao banco para pegar um empréstimo no nome dele. A cena do homem na cadeira de rodas foi gravada por uma funcionária. Olha só que absurdo, é realmente inacreditável. A mulher tentava sustentar o pescoço dele, segurava a mão para assinar o empréstimo. A gerente, então, chamou a polícia. Ficou constatado que o homem tinha morrido há poucas horas. Segundo a polícia, a mulher era a prima desse homem. Ele não segurou ali a porta? Não vi. Eu acho que ele não tá legal. Sim. Ele não tá bem, não. Tá assistindo alguma coisa, mas ele não diz nada. Eu acho que ele não tá bem, não. Meu Deus. O que você acha disso, hein? Aí alguém vai dizer assim, poxa, mas tadinha, né? Estava precisando do dinheiro. Estava precisando. O que a palavra diz? Nos últimos dias vocês vão ver homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, por aí vai. Esse tipo de coisa acontecendo assim no mundo, são provas de que nós estamos vivendo a última geração e que Jesus está às portas. Toda a igreja fica de pé, por favor. Você pode olhar para tudo isso que está acontecendo e fingir que não é nada. Você pode olhar para tudo isso que está acontecendo e dizer, isso é bobagem, isso aí é conversa. Isso aí aconteceu porque tinha que acontecer. É a natureza, é o universo. Não, são as profecias se cumprindo.
Feche os teus olhos, por favor. Você tem o direito de duvidar, mas eu tenho o dever de anunciar. Eu tenho o dever de pregar. E eu estou pregando para você hoje, Jesus está voltando. Volte para Ele antes que seja tarde. Porque hoje eu estou aqui pregando. A hora que a trombeta de Deus tocar, eu vou subir. Eu vou ficar aqui mais para pregar, não. A igreja que está comigo aqui, louvando, adorando e servindo a esse Deus fielmente, vai subir também, sim ou não? Mas o templo vai ficar aqui. O templo vai ficar. Nós vamos deixar aqui. Vamos deixar som, cadeira, placa, tudo. Até o ar-condicionado nós vamos deixar aí, até ligado. Vai ficar aí mais fresquinho. Mas quem vier aqui não vai achar pastor para pregar. Nem obreiro para dizer, faz uma oração por mim aqui, obreiro. Me leva lá no altar que eu quero entregar a vida para Jesus. As pessoas virão chorando, querendo Deus, e aí não vão encontrar mais. Quem que elas vão encontrar na terra, na grande tribulação? Cristo? Não. O anticristo. E aí vai começar a grande tribulação. E se você acha que está ruim agora, você não faz ideia do que está por vir na terra, na grande tribulação. Se você acha que a humanidade está sofrendo agora, você não faz ideia do que está por vir na grande tribulação. Conselho que eu te dou, entrega a tua vida para Jesus hoje. Garanta a tua salvação. Garanta teu nome escrito no livro da vida. Tem duas coisas que podem acontecer a qualquer momento sem aviso prévio. Uma é a volta de Jesus. Vai acontecer a qualquer momento. Os sinais estão aí para provar que pode acontecer a qualquer momento. Mas Ele não vai dizer para mim assim, meu filho, avisa todo mundo que o arrebatamento é tal dia, para eles virem para a igreja, se prepararem, jejuarem, pedirem perdão. Não vai ter aviso. Todos nós seremos pegos de surpresa. Outra coisa que pode acontecer a qualquer momento, sem aviso, é a morte. A morte é uma coisa que surpreende. Alguém pode estar bem, alguém pode estar cheio de planos, e de repente, esses planos que a pessoa tem são interrompidos, e ela parte dessa terra. Isso pode acontecer com qualquer um. Ah, pastor, mas na última hora eu vou ter a oportunidade de me consertar com Deus, de pedir perdão. A tua última hora é esta, é agora. Não fique achando que você vai ter outra oportunidade, outro dia. Deus te trouxe aqui nesse culto para você entregar tua vida para Ele, para você se arrepender e voltar para os braços dEle. Deus te colocou assistindo esse vídeo aí para você entender que você precisa voltar para Ele, se entregar para Ele. Por isso eu quero fazer agora a pergunta mais importante de todas. Tem alguém aqui nesta manhã que depois de ouvir esta palavra e perceber todos os sinais que mostram Jesus voltando, quer entregar a vida para Jesus? Tem alguém aqui nesta manhã que depois de ouvir esta palavra quer receber a Cristo como seu único Senhor, como seu único Salvador? Levante agora a sua mão bem alto junto com a minha, que eu vou orar por você. Faça isso agora em nome de Jesus. Levante a sua mão. Se tem alguém aqui nesta manhã de domingo que quer salvação, se tem alguém aqui nesta manhã que quer o nome no livro da vida, quer entregar a sua vida para Jesus, levante agora a sua mão bem alto junto com a minha. O Pai te ama tanto, você não faz ideia do amor que Ele tem por você. Ele não quer te ver perecer, Ele não quer te ver morrer, Ele não quer te ver queimar no fogo eterno por toda a eternidade. Entrega a tua vida para Jesus agora. Levanta a sua mão bem alto. Eu vou fazer um segundo apelo para você que já entregou a vida para Jesus. Você que já ouviu a palavra, você que já se batizou até. Você começou a caminhar com Jesus. Eu não sei por que você parou.
Talvez você teve uma decepção, talvez você caiu no pecado, tropeçou. Eu não sei qual foi o motivo que te afastou da casa do Pai. Mas é tempo de voltar. Volta. O filho pródigo, volta. Filha pródiga, volta para a casa do Pai. Porque Ele continua tendo um plano de salvação para você. Ele continua tendo um propósito na sua vida. Se tem alguém aqui nesta manhã que se afastou da casa do Pai, mas quer voltar para Jesus, se reconciliar com Jesus, levante agora a sua mão bem alto junto com a minha, que eu vou orar por você. Tem alguém aqui nesta manhã que quer se reconciliar com Jesus? Levante agora a sua mão bem alto. Eu quero orar por você. Não tenha dúvida, não tenha medo, não endureça o teu coração. Saia do seu lugar e venha aqui agora se reconciliar com Jesus. Enquanto você vai amolecendo esse teu coração de pedra aí, deixa eu falar com você que está me assistindo. É com você mesmo. Deus tem um plano na tua vida. Você poderia estar assistindo qualquer outra coisa agora. Você sabe por que você está agora assistindo esse vídeo? Sabe por que você está agora ouvindo esse programa? Sabe por que você está agora ouvindo esse podcast? Porque Deus te ama. Porque Ele quer te alcançar. Seja de que forma que você está me acompanhando agora, pelo rádio, pela televisão, pela internet, pelo Spotify, seja de que forma for, você precisa tomar uma decisão de entregar tua vida para Jesus. Aí onde você está, você pode fazer isso agora. Aí no seu trabalho, aí na sua casa, aí no presídio, aí no hospital, aí no teu carro. Onde é que você está agora? Se você puder, você vai dobrar o teu joelho, assim como eu vou fazer aqui no altar da paz e vida. Tem gente me assistindo em casa. O que te impede de ajoelhar aí agora no meio da sala, na frente da TV e fazer esta oração? Você pode, faça isso agora. Pastor, é que agora eu estou trabalhando, eu estou ouvindo aqui no fone, mas não dá para parar tudo e ajoelhar. Você pode pelo menos repetir esta oração comigo? Faça isso agora. E ainda que você esteja sozinho, isolado, no meio do nada, os olhos do Senhor estão te vendo, e a sua oração de confissão será ouvida e registrada agora diante do Pai. Eu vou pedir que a igreja que está comigo aqui, você que já é salvo, dá um glória a Deus quem já é salvo aí. A maior alegria do salvo é ver Jesus salvar outras vidas. Então estenda a mão para cá, porque tem gente sendo salva à distância. Ore por quem está sendo salvo agora. Ore por quem Jesus está alcançando agora. E você que está assistindo ou ouvindo pela rádio, coloque a mão sobre o coração e ore comigo. Diga: meu Deus e meu Pai, neste momento eu me arrependo dos meus pecados. Entrego a minha vida ao Senhor Jesus. E eu te recebo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Apaga as minhas iniquidades, escreve meu nome no livro da vida e me ajuda a permanecer até o fim na tua presença. Agora eu vou orar por você. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, em qualquer lugar desse país ou fora desse país, tem alguém acompanhando esta mensagem, tem alguém ouvindo esta mensagem, e eu te peço, meu Deus, onde tiver alguém entregando a vida ao Senhor, onde tiver alguém se arrependendo dos pecados, entregando a vida ao Senhor, ou talvez essa pessoa já conhece a tua palavra, já andou na tua presença, mas se afastou da tua casa e agora ela está voltando. Ó Pai, recebe esse filho pródigo de volta, essa filha pródiga, e esta pessoa que está se entregando, escreve esse nome no livro da vida, e dá força para essas pessoas permanecerem na tua presença até o fim, até o dia glorioso da tua volta, que assim seja, amém, e graças a Deus, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, glória a Deus.